A gente tem mania de dizer consulta passada. Aqui seria no vídeo passado. Eu falei para vocês sobre sono, o que era aquilo, que era a capa de um livro meu, e comentei a respeito de Teuxis, que seria aquela ninfa do sono, que levaria, de uma certa forma, as pessoas do hipnos para o tânatos, onde seria a transição da morte dormindo. Bom, este livro aqui, ele tem uma série de características e essas coisas que eu estou colocando aqui, eles foram retirados basicamente deste livro. Bom, aqui, a Teuxis, vocês já sabem que ela era obra de Matisse. E quando vocês foram olhar a parte que eu coloquei aqui, essa blusa da Teuxis, ela vai se repetir daqui a pouco. E esses tempos, eu estudando a história de Matisse, eu tenho o hábito de ficar lendo as vidas dos outros. Psiquiatra sempre é curioso, né? E essa blusa aqui, eu descobri por que é que esta blusa aparece em tantos lugares. Mas, começando Matisse, nós vamos conversar. Normalmente ele é pronunciado Mati, e uns pronunciam Matisse, as duas pronúncias francesas, né? Então, se eu não fizer adequada, os franceses que me perdoem. Mas isso aqui é um quadro dele para relembrar para vocês algumas coisas. E todos os quadros que aparecerem aqui são dele. E ele, de uma certa forma, esse quadro chama-se O Nu Azul, né? Quando ele entrou nesta aí, depois a gente vai comentar, mas só para, digamos, iniciar o assunto, isso aqui é um movimento artístico que foi chamado Fauve. Fauve era feras. Feras foram pintores da classe de Picasso, Matisse, essa coisa toda, que eles começaram a pintar formas humanas, independendo das cores, mas tentando mostrar o movimento. E foi o movimento chamava-se Fauve. Só que Fauve, tem gente que pensa que é fava, que é relacionado com alguma desse tipo, só que a tradução correta do Fauve é feras. E isso aí foi um crítico de arte que, quando ele viu um desses quadros aqui no meio de grandes obras, ele olhou e disse que quem queria poder ter feito aquilo ali eram feras, não eram pintores da época. Então, essa é uma parte da pintura de Matisse, e hoje, à medida que eu vou falando dele, vocês vão perguntar, mas por que está sempre falando desse homem? Não é porque sempre. Agora eu estou falando dele porque ele privilegiou o sono, o repouso, ele era uma pessoa muito tranquila, muito serena, e ele privilegiou isso aí. Então, eu o escolhi justamente pelos quadros onde ele mostra muitas situações de repouso. Então, esse primeiro aqui não tem nada de repouso, mas, na realidade, ele tem algo que é como se ele estivesse solto no ar, que também é uma maneira, eu penso, deve ser muito bom estar solto no ar, né? Como se eu fosse um pássaro, um condor ou algo assim. Bom, então, vamos à nossa próxima página aqui. Então, aqui é o seguinte, nós vamos começar a fazer uma coisa agora que se chama palavras relativas ao sono. Porque se vocês não aprenderem isso, é a mesma coisa que não conhecer as pedras do xadrez ou as cartas do baralho. Então, eu vou falar devagarinho, vou ler, depois mostro para vocês de novo. No sono, existe um estado que é chamado um estado de inconsciência. O estado de inconsciência, primeiro ele tem o sono, que nesse caso a pessoa é despertada por estímulos sensoriais de qualquer natureza. Barulho, cheiro, frio, enfim, qualquer coisa seria o sono. O coma que eu coloquei para vocês é um sono da qual a pessoa não consegue ser despertada por estímulo nenhum. Então, já seria um tipo de sono especial. E existe a sonolência, que ela é leve, superficial, e ela é limítrofe entre a consciência e a inconsciência. Então, normalmente, nessa fase da sonolência, a gente tem uns sonhos que são sonhos muito interessantes, são uns sonhos curtinhos. Quando a gente vai pegar no sono,
Tem os hipnagógicos, são sonhos rápidos e às vezes parece um filme. E, de repente, quando nós estamos acordando de manhã, nós temos uns microsonhos chamados hipnagógicos, eles aparecem nessa fase aí, e eles normalmente, digamos, nos trazem sensações de movimento, de ansiedade, vamos dizer assim, seriam situações mais agitadas. Bom, e aí nós vamos passar para uma outra coisa, que essa é palavra relativa ao sono também. Por quê? Aquilo que nós colocávamos, a gente dorme 1/3 e vive 2/3. Eu falei isso na outra situação que nós tivemos. E aí nós vamos na vigília. O que é vigília? Bom, vejam bem, eu estou aqui fazendo um vídeo com uma pessoa que está coordenando, uma outra pessoa que entende da situação de gravações de vídeos. Eu sei que eu sou a Fátima Deitos, eu sei que essa aqui é a minha sala, eu sei que eu tenho que prestar atenção na câmera, se eu não prestar atenção na câmera, eu não vou conseguir fazer. E eu vou ter que focalizar, eu fui pedida para focalizar diretamente a minha atenção na câmera e, de repente, o que eu estou falando? Eu estou falando de ideias, eu falei de um pintor, só que o pintor é uma ideia abstrata que eu tenho aqui na minha cabeça e é de uma ideia abstrata de quem eu gosto, que seria, no caso, Matisse. E eu tenho que ter também ideia de que, se eu for falar, eu veja bem os valores éticos que eu estou falando. Então, o que eu falei para vocês é tudo o que eu deveria ser quando eu estou acordado. Só que pena que, às vezes, metade dessas coisas não seja a não ser estar acordado, fazendo outras coisas, no caso. Então, isso aqui seria o estado fisiológico de capacidade. E aqui nós temos um quadro, de novo, do Matisse. Isso aqui é a filha mais velha dele, era Marguerite o nome dela, e ele fez mais de 40 quadros sobre ela. E ele, quando ele pintava, ele preferia que as pessoas entrassem em estado de sonolência, relaxação, aquela coisa toda, porque aí é que os traços e as coisas se tornavam, para ele, segundo as colocações, se tornavam mais reais. Então, vocês já estão conhecendo, inclusive, a família do Matisse, e não só ele. E, no caso dessas coisas que eu estava colocando, isso aqui eu fiz mais ou menos uma breve repetição daquilo que eu tinha colocado e algumas coisas novas, que são os estados do sono, aquela coisa toda.